Depois do Grok, a inteligência artificial do Elon Musk, começar a criar deep nudes de mulheres no Twitter, o Instituto de Defesa do Consumidor está pedindo o seu bloqueio no Brasil. O bloqueio já aconteceu em outros países. Vamos torcer, né? Vamos falar sobre isso com a nossa Sofia Labanca agora no Plantão do Meteoro. Bora lá. Sofia Labanca, existe essa possibilidade do Grok ser banido no Brasil? Olha, tá sendo pedido isso, Ana. Se vai acontecer ou não, eu não sei dizer, mas que eu ia achar lindo, eu ia. Desculpa, eu ia achar lindo. O que que tá acontecendo, Ana? O Grok criou-se aí uma trend no Twitter de pedir para o Grok colocar fotos de mulheres e pedir para o Grok que gerar fotos dessas mulheres sem roupa, só de biquíni. Só para dar um exemplo aqui, obviamente tá borrado o rosto da moça, não queremos expô-la, Que mas, horror. mas é isso, Grok, biquíni agora, e a foto da moça, e o Grok vai lá e gera a foto da moça de biquíni. E isso virou uma trend no Twitter. O próprio Elon Musk, né, dono do Twitter, chegou a dar risada disso. Ele deu risada dessa trend, respondeu a comentários sobre isso na rede social dele com emoji de risada e emoji de nota 100. E daí a coisa começou a ficar mais séria quando, além das mulheres adultas, que já é uma coisa horrível fazer isso, começaram a fazer isso também com imagens de menores de idade. Ou seja, gerando material de pedofilia. Na prática é isso, não tem outra palavra para usar. E a ponto do perfil oficial do Grok postar uma resposta pedindo desculpas por isso. Eu já mostrei isso aqui em outro corte que a gente fez semana passada, Ana. Qual que é a novidade? A novidade é que o Elon Musk mudou o discurso dele diante de tudo isso e passou de eu estou dando risada para eu nego que isso está acontecendo. Ah, sério? Vamos lá para o Twitter do Elon Musk. Tá aqui a resposta, vamos direto na tradução automática para facilitar a vida. Não tenho conhecimento de nenhuma imagem de menores de idade nus geradas pelo Grok, literalmente zero. Gente, ele fez o perfil do Grok se desculpar por fazer isso. Obviamente, o Grok não gera imagens espontaneamente, ele faz isso apenas de acordo com solicitações dos usuários. É só não. Como se ele não tivesse controle nenhum sobre o Grok e não pudesse Aham. impedir o Grok de fazer Ai, esse não, tipo de imagem. não fui eu, foi a inteligência artificial. Ai, que ódio que eu tenho disso. Ao ser solicitados a gerar imagens, o programa se recusará a produzir qualquer conteúdo ilegal, pois o princípio de funcionamento do Grok é obedecer às leis de qualquer país ou estado. Pode Não, haver. não é. Não é. Não é. E, inclusive, eu queria ver o Grok tentando adivinhar a idade das pessoas que estão sendo mostradas nas fotos, né? Porque existem algumas imagens que são, obviamente, de crianças, existem imagens obviamente, mulheres mais velhas, mas tem uma linha cinzenta aí que não é tão fácil de você definir. Pode haver momentos em que ataques maliciosos aos prompts do Grok causem resultados inesperados. Se isso acontecer, corrigiremos o bug imediatamente. Isso não é bug, isso é feature. Exatamente. E tanto isso é bug, não é bug, isso é feature, Ana, que o Musk, enquanto ele diz que ele não faz imagem, o Grok não faz imagens de menores de idade, enquanto ele fala isso, ele está dando um jeito de monetizar essa feature, né? Aqui temos o 404 Media, Masterful Gambit, né? Jogada de mestre. Musk tenta monetizar a onda de imagens de abuso sexual através de imagens do Grok. Ele simplesmente, Ana, o que ele fez? Ele falou: ok, não vamos mais deixar o Grok fazer isso. Se você quer que o Grok faça isso, você tem que ser assinante. Isso é monetizar. Isso é ganhar dinheiro em cima da produção de Deep Nudes. Né? É Deep Nudes que eles estão fazendo. E me preocupa um pouco
que o foco fique só nas crianças. É óbvio que a gente vai botar um foco nisso, na imagem de menores de idade, porque isso só torna a situação ainda pior do que já é. Mas essa é uma daquelas situações que mesmo com adulto, isso não deveria estar sendo feito. Deveria ser crime tanto quanto fazer com crianças. Continuando, Ana. O que a coisa está ficando tão feia pro Musk que a gente já tem países começando a proibir o Grok, bloquear o Grok nos seus devidos países. Então a gente já tem aqui, ó, o Grok é bloqueado na Indonésia e na Malásia após gerar nudes digitais. Palmas para a Indonésia e para a Malásia. Certíssimos, é isso que tem que ser feito. E aqui no Brasil, a gente já tem o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, pedindo para o governo a suspensão do Grok após deepfakes de mulheres e crianças sem roupa. Vamos direto para a parte que nos interessa aqui, Ana. O ofício foi direcionado aí ao Comitê Intersetorial para a Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes no Ambiente Digital, instância que reúne integrantes da Secretaria de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, da Secretaria Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e da Secretaria de Políticas Digitais da Presidência da República e do Conselho Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, o CONANDA. Então são vários, não é só um, são vários grupos que estão sendo recebendo esse ofício. O IDEC argumenta que, apesar da política interna da ferramenta de inteligência artificial proibir o uso para a produção de imagens sexualizadas ou pornográficas sem consentimento, a regra tem sido insuficiente para coibir violações de direitos humanos e não impediu a geração de imagens de pouca roupa ou nudez completa de crianças e mulheres. Então, corretíssimo aí o IDEC, esperamos que algum desses órgãos, são vários, eu fiz questão de ler o nome de todos para a gente saber de quem cobrar, esperamos que algum desses órgãos consiga ter a coragem de levar a um bloqueio do Grok. A gente já viu o Twitter ser bloqueado no passado, esperamos agora que o Grok receba o mesmo tratamento. Vamos lá, Sofia. Espero, vou começar do final do teu comentário. Espero mesmo que o Brasil tome esse mesmo caminho. É absolutamente possível fazê-lo, né? Assim como é absolutamente possível que o Grok impeça que essas imagens sejam geradas, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar claro. Tem duas formas de você abordar isso, de você impedir que esse tipo de imagem seja gerada. A primeira seria na concepção dessas inteligências artificiais. Um pouco mais difícil e no ponto em que a gente está um pouco mais complicado de ser feito. Mas o que acontece? Essas inteligências artificiais, elas tiveram acesso a todas as imagens possíveis que estavam disponíveis na internet. Isso é tudo. Elas viram tudo, inclusive tudo que tem de podre, de horrível, de nojento. Então elas são capazes, por padrão, por default, de produzir tudo aquilo que coisas que sejam semelhantes àquilo que elas já viram, e algumas coisas também que elas sequer viram também, né? O que isso quer dizer? Para que você bloqueie, ou você precisaria filtrar essas imagens na entrada, o que talvez seja, na prática, um pouco difícil, poderia ter sido amenizado. Na prática, eu acho que ainda seria possível burlar isso e produzir essas imagens a partir da combinação de outras imagens também, né? O que nos leva à segunda opção, que é a possibilidade de bloqueio. Existem redes comerciais que bloqueiam imagens de violência, que bloqueiam determinados nomes, né, de figuras importantes, políticos, celebridades, artistas.
é possível bloquear. Existem redes que fazem isso. Aliás, quando o Elon Musk anuncia o Grok, né, como um serviço, ele faz questão lá atrás de especificamente vender o Grok, né, simbolicamente, como uma inteligência artificial que viria sem bloqueio. Se a gente voltar lá quando o Grok foi lançado, ele já é lançado com este, entre muitas aspas, diferencial. Porque, de novo, isso é uma escolha dos donos dessas inteligências artificiais. É algo que o humano pode fazer, existe como fazer. Claro, sempre pode, o usuário pode tentar burlar, pode tentar achar bloqueio, e aí sim seria o caso de um bug que precisa ser tratado. Mas, de novo, não é este o caso do Grok. O Grok já, por padrão, já no seu lançamento é lançado e vendido, anunciado pelo Elon Musk como uma inteligência artificial que viria sem este tipo de bloqueio, que ele diz ali que uma questão de cultura woke, tá? Então, o ponto é de propósito que o Grok pode fazer estas coisas. Então, agora quando o Elon Musk vem com esse discursinho e diz, ai, não sou eu, é o usuário, isso é uma desculpa extremamente esfarrapada e que não cola. Não encaixa sequer com o histórico das falas dele a respeito da inteligência artificial que ele está disponibilizando para o público dele, tá? Não é verdade, né? Colocar toda a culpa no usuário não é correto do ponto de vista técnico e moral e ético, enfim. O usuário, de fato, tem que ter uma responsabilidade também, né? Mas o Musk poderia, sim, o Musk, o Twitter, enfim, todos os responsáveis pelo Grok poderiam, sim, bloquear determinados tipos de geração de imagem. Não o fazem porque não querem. Agora, vir com essa de que ele não tem conhecimento disso também, não cola, né? Porque a gente viu, Sofia já mostrou ele aqui reagindo, né, com emojis ali celebratórios a esse tipo de geração de imagem, que não deveria estar acontecendo nem com crianças e nem com adultos também, tá? Geração de imagens de nudez não consensual é um tipo de violência sexual também e deveria ser bloqueada de forma geral, né? E, de novo, é possível sim. Eu queria trazer um comentário que eu achei muito legal da Aline aqui no chat, né? Ela falou que isso casa demais com a onda conservadora e a ideia de que as mulheres têm que voltar para casa. E é muito disso, né? É uma forma, e aí um termo que pode parecer estranho, é uma forma pedagógica, no sentido de uma pedagogia malévola, né? É uma forma pedagógica de dizer para a mulher, você não pode estar no espaço público, não é seguro para você que a sua imagem exista. Isso é importante, porque uma das nossas primeiras reações também é dizer, olha, mulheres, cuidado com as imagens que vocês põem na internet, porque alguém pode fazer isso. E essa não é a solução. Porque isso é dizer para a mulher não esteja no espaço público, porque qualquer imagem sua pode ser usada para fazer uma imagem dessa, né? Tá mutada, Sofia. Não sejam jornalistas, não sejam professoras, não sejam políticas, não sejam artistas. Não sejam artistas. Não sejam profissionais liberais, porque hoje todo profissional liberal tem que ter um Instagram para fazer anúncio do seu trabalho. Exatamente. Então é uma forma, assim, de restringir o espaço e a existência das mulheres no espaço público, além também dos casos de exploração sexual de imagens de criança. Essas imagens, isso é mais do que hora da gente considerar isso, e isso também é uma questão. Da gente considerar as imagens que são geradas por IAs generativas como da mesma forma como a gente considera imagens reais, entende? Uma imagem de pedofilia ou uma imagem de violência gerada por inteligência artificial, ela não é ficcional. Ela tem um impacto de uma imagem real, então não cabe a ela qualquer tipo de espaço para existir
como uma história. Aliás, como nem cabe para histórias também, dependendo do tipo de coisa que você vai fazer, né? Mas entende? Ela tem que ser considerada como a gente considera imagem de pornografia infantil de qualquer forma. Não interessa se aquela criança ali é real ou se ela não é. O efeito dela é exatamente o mesmo, né? Então tá mais do que na hora da gente considerar isso a sério. E, de novo, lembrar que é possível, sim. E qualquer desculpinha de não fui eu, foi a máquina, é para enganar trouxa, tá? E eu espero que as autoridades, especialmente do Brasil, não sejam feitas de trouxa pelo Elon Musk e tenham a coragem. A gente já teve a coragem de banir o Twitter aqui uma vez. Por que a gente não pode banir o Grok? Né? Se não respeita as leis do país e não respeita a população do país, eu autorizo, particularmente. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Isso aí, chat. Voltamos em instantes para mais notícias do dia. Bora lá.